Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Acredito que mais ou menos, né? Depois dessa partida aí, desse empate, onde o Botafogo foi mal, né? Bem mal aí no fim de semana, no sábado, 4 da tarde, abrindo a rodada. A pior coisa que tem é quando o Botafogo abre a rodada e vai mal. Arrebenta com o fim de semana da gente, né? Mas enfim, galera, pós-jogo de Atlético Mineiro e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Uma partida assim horrorosa do Botafogo, né? Bem fraca, bem fraca. Galera, vocês estão me vendo com essa vista aqui vermelha, que tô com uma alergia nesse olho. Já pinguei colírio, lavei, enfim, tava coçando e não, aquela coceira que não dá para segurar. Tu tem que coçar o olho. Então, porra aí. Ficou assim, mas já passa. Tá tudo bem, tá tudo certo. Pessoal, curte aí o canal, segue o canal, né? Curte o vídeo ou não curte, dá o seu dislike se você não concorda com meus desabafos, meus argumentos, né? Compartilha esse vídeo, ativa a notificação para ver se o canal cresce um pouquinho mais, né? E a gente chega aí a mais botafoguenses, tá? Enfim, pessoal, como sempre, do início, né? O início é o quê? A escalação. Cara, assim, eu confesso que é difícil às vezes entender o Franklin, tá? Eu não desgosto dele, tô achando o trabalho dele do ok pro bom, entendeu? Claro, maravilhoso não é, tá? Haja visto nosso sistema defensivo, que é uma bagunça, é uma confusão, continua todo o ataque levando perigo e eu acho que vai ser gol do adversário. Eu não tenho segurança nenhuma no nosso sistema defensivo. Pode jogar a zaga que for, não me passa segurança, tá? Então assim, mas voltando à escalação dele, eu quero dar uma recapitulada, porque assim, o que eu não consigo entender? Às vezes ele encontra soluções e simplesmente para de usar, né? Por quê? Qual o motivo? Às vezes parece que até tá punindo alguns jogadores, como é o caso do Djalma, né? Ele acha o Djalma naquele jogo contra o Vasco, o Djalma entra muito bem, uma excelente solução. Para mim hoje é o titular da ponta, tá? E aí o Djalma tem uma falha ali contra o Curitiba, né? No gol de empate, no 2-2. A partir daí ele dá um sumiço no Djalma. Só foi botar agora no último jogo aí contra o... Se eu não me engano foi contra o Racing, o último jogo que ele entrou, né? E aí some com o Djalma. Aí ele acha a solução do Kadir na ponta. O Kadir também perde um gol feito, né? Num dos últimos jogos agora, que eu não vou lembrar qual, mas perde um gol feito, aquele que ele finaliza mal, vai na trave. Né? Eu acho que foi contra o Remo, se eu não me engano. Mas enfim. E aí o Kadir também some. O Kadir também some da ponta. Não é mais utilizado ali, né? Ele parece achar um excelente meio de campo. Aliás, montou um time muito bom contra a Chapecoense, lá em Chapecó, e aquele meio de campo também foi desfeito, não atua mais junto. Então assim, é difícil entender, né? É bem difícil entender o que se passa aí na hora da escalação, na hora dele pegar os jogadores, porque ao que parece para mim, volta e meia ele não escala os que estão melhores, né? Os que deviam começar jogando, tá? Os que estão desempenhando melhor pelo Botafogo, tá? E a gente entra ali com 4 volantes de origem, né? Mas diria que não mais de ofício hoje. Porque 3 deles ali, principalmente o Danilo hoje é muito mais um meia, ele é um cara construtor de jogada, é um armador, né? O Medina tem uma vocação para marcação boa, tá? Mas ele também é muito mais armador, na minha opinião. Tem talento para isso. Tanto que eu acho que o Danilo saindo, ele vai ser adiantado para a posição do Danilo. Porque eu duvido que venha alguém melhor para cobrir essa saída do Danilo, tá? Tem o Edenilson ali, que hoje também joga muito mais para frente, muito mais adiantado. E o nosso coitado do Nilton ali, tentando segurar o rojão, é um jogador mediano, né? Ele vai fazer algumas partidas do razoável para o bom, outras ruins. É o nível do Nilton. Não dá para esperar muito mais dele, né? Então assim, a gente entra com aqueles 4 volantes ali, de origem, não de ofício, não mais de ofício, né? E assim, não funcionou. Não funcionou. O Botafogo teve uma partida horrenda, muito fraca, né? Um primeiro tempo, assim, terrível. Eu acho que deve ter sido... Se o segundo tempo contra o Remo foi o pior segundo tempo da era Franklin, na minha opinião,
O primeiro tempo do Botafogo contra o Atlético, eu acho que foi o pior primeiro tempo da era Franklin, né? Que coisa ruim, coisa horrorosa, né? Muito mal jogado. Até mesmo acho que contra o Caracas nem foi tão mal assim, né? Enfim, muito ruim. Primeiro tempo para jogar no lixo, né? Logo ali nos primeiros segundos, a gente já toma um gol. A sorte que o cara estava impedido. E uma confusão danada, né? Como eu falei, nosso sistema defensivo é bizarro. Ele não é arrumado, ou seja, o Franklin tem que ser criticado por isso. Todo ataque adversário eu acho que vai ser gol. Continua essa merda. Entendeu? Eu não tenho paz quando o outro time tá com a bola. Eu não tenho segurança nenhuma ali atrás. Pode ser a zaga que for. Pode ser Barbosa com o Ferrarese com Bastos, Bastos com Barbosa. Não traz segurança nenhuma. Nenhuma. E muito passa pelo nosso pouco poder de marcação do meio de campo. Né? Às vezes os laterais estão subindo juntos, enfim, não é uma coisa boa. Né? Às vezes não estão acompanhando, enfim, é uma bagunça ali atrás. Que isso denota muito mais treino, repetição, um esquema defensivo sendo criado, treinado, formado, do que propriamente falhas individuais que também têm ocorrido. Seja o goleiro, seja o zagueiro. Aí, meu irmão, é a tempestade perfeita. De fato, vamos tomar gol em todo jogo. Né? Outro detalhe que também passa pela escalação Barbosa, para mim, mais uma vez. Ou há uma decisão de que o Barbosa fica, ou não pode mais ser escalado. Tá? Não adianta, vou repetir isso pela 30ª vez. Tá? Todo vídeo eu falo isso. O Barbosa não vai entrar em dividida nenhuma, não vai arriscar perder o novo contrato dele. Tá? Assim como a cabeça dele não vai estar mais no Botafogo. Isso é normal. É normal, não posso nem culpar ele por isso. Né? Imagina você estar prestes a ir para uma empresa onde você quer ir, você quer estar lá, mas você é obrigado a trabalhar ainda ali aqueles 30 dias. Porra, meu irmão, com que saco, com que vontade, com que dedicação você vai fazer isso? Né? A sua cabeça naturalmente vai ficar já no outro emprego. Então assim, o Barbosa não pode mais ser escalado, tá? E coincidentemente ou não, mais uma espanada dele pro meio da área, né? E sai o gol do Atlético. Teve gente culpando o Neto, pelo amor de Deus, meu irmão. Porra, aquela bola ali ninguém pega. O cara teve todo o tempo para parar, olhar, onde ele quer botar, ainda botou no alto. E ninguém chegou. Ninguém se aproximou para marcar o cara sozinho ali. Ou seja, uma zona o nosso sistema defensivo. Tá? E o primeiro tempo encerra com nada, uma coisa horrorosa, deprimente, triste, né? Um primeiro tempo triste do Botafogo. E a gente vai para o segundo tempo, tá? Melhoramos um pouco, pouca coisa, né? O Danilo, mais uma vez, sumido do jogo, mas no segundo tempo apareceu um pouco mais, tá? Medina também não foi bem, Medina vinha numa sequência muito boa, mas beleza, ok, faz parte também, tá? Medina não foi bem, até porque o Atlético é um adversário mais difícil, né? É nosso freguês, é o freguesinho mesmo e tal. A gente considera empate contra eles derrota, mas é um time mais forte que os que a gente enfrentou, né? Então é natural que assim alguns jogadores não performem tão bem. Mas o Danilo muito sumido do jogo. No segundo tempo apareceu um pouco mais. Pô, teve um lance ali que eu achei que ele ia fazer o gol, cara. Ele ajeitou direitinho para bater, mas não deu certo. Teve outro lance lá na trave, foi mais um lance de sorte e falta de sorte, né? Porque a bola praticamente eu acho que bate no ponte, se eu não me engano, e um chute do Danilo também, se eu não me engano, e vai na trave, né? Ali poderia ter entrado, a gente está dando um pouquinho mais de sorte, tá? Enfim, o jogo vai se desenrolando também de uma forma ruim, né? Uma forma morna, muita cera do Atlético, né? Atlético fazendo cera desde cedo, inclusive, né? Eu entendo, né? Nossos freguês morrem de medo de perder pro Botafogo, se tremem todos. Enfim, e o segundo tempo vai se desenrolando, parecia ali que de fato a gente ia perder o jogo, né? Mas num lance ali que também mistura uma sorte, né? Muito mais do que uma jogada trabalhada, até porque vem de um lateral, né? É cobrado para o meio, há um bate-rebate ali que sobra para o Cabral fazer o gol, tá? E o Cabral vale um comentário aí em separado, porque de novo, gente, muita gente batendo no Cabral. Eu vou fazer um vídeo só dele, tá? Sobre as minhas impressões
após esse tempo todo de Cabral no Botafogo, tá? É óbvio que ele não é o atacante que eu queria hoje para o Botafogo, tá? Mas também é óbvio que o Botafogo, o time, o esquema, o jeito de jogar não está ajudando o Cabral, tá? Isso é claro. Então, assim, é difícil você cravar que esse cara não presta, não serve. Porra, a gente tem que utilizar as qualidades que ele tem, né? E o Botafogo vem usando pouco. Cabral é jogador de área, é o último toque na bola. E quando isso acontece, ele geralmente marca, tá? Mas assim, a bola tá difícil de chegar. Ontem contra o Atlético foi um monte de chuveirinho, que muito mais era uma forma de se livrar da bola do que cruzar para alguém dentro da área, mirar alguém ali e cruzar, né? Muito ruim mesmo, tá? Então, enfim, mas a gente empata ali com o Cabral. E eu acho que até se tivesse um pouquinho mais de tempo, a gente poderia até ter virado, porque o Atlético sentiu o gol, né? Já estavam fazendo cera e aí sentiram o gol. O Atlético já não estava bem na partida, mas o Botafogo também não conseguia crescer, né? Enfim, pessoal, 1-1 aí, que acabou de certa forma sendo positivo, né? Pelas circunstâncias do jogo, por segurar o Atlético na tabela também, né? A gente está ali muito próximo da zona. Eu acho que é um ponto que nos separa da zona do rebaixamento, embora a gente esteja em 12º. O campeonato está muito achatado ainda, né? E nivelado por baixo, diga-se de passagem. Tirando ali o Palmeiras e o Flamengo, que deram uma descolada, o resto, meu irmão, todo mundo pode ganhar de todo mundo, tá? Ou perder para todo mundo, enfim. Vocês entenderam, né? Então eu acho que, quer dizer, vamos esperar o que vai ser do Botafogo depois da janela, depois da Copa do Mundo, né? Será que a gente vai ter ainda um time minimamente competitivo, como é hoje? Não sei. Então assim, mas considerando que 90% desse time fique, tá? 95%, tem tudo pra gente subir bastante na tabela, disputar e tentar uma vaga em pré-libertadores, esse tipo de coisa. Eu acho sim que dá, tá? Mas o Franklin precisa urgentemente ajeitar o sistema defensivo do Botafogo, que é uma peneira, é uma zona, time espaçado, deixando buraco, entendeu? A recomposição falha, é muito difícil, tá? Muito difícil mesmo, não é à toa, mais uma vez, que a gente toma gol em todo jogo, tá? E poderíamos estar tomando muito mais. Inclusive o nosso Neto, tá? Foi o personagem do jogo e fez uma defesaça ali numa cabeçada, né? Impressionante. Que o Neto evolua, né? O que tem para hoje. Então, assim, que ele siga evoluindo e ganhando mais confiança, tá? Enfim, galera, situação complicada de tabela, né? Ainda vem Copa do Brasil, vem mais Sul-Americana. Vamos focar aí nas Copas, principalmente a Sul-Americana. Hoje nós somos empatado com o River, né? Em pontuação 10 pontos os melhores. Então, acho que dá pra gente ter uma sorte maior nesse campeonato. Torcer para essa situação extracampo melhorar um pouco, né? Continua confusa. Hoje parece que a Igor voltou a ter poderes, enfim, uma confusão danada. Textor segue afastado, mas faz proposta, viaja com o time. Uma zona, mais um transfer ban aí do Almada, repeteco, né? Voltou o transfer ban do Almada. Coisa assim bizarra, meu irmão. É inacreditável você terminar 2024 com um discurso que aquele time era o pior Botafogo dos próximos 10 anos e a gente viver a situação atual. Esse ditado de que tem coisas que só acontecem com o Botafogo, ele não desgruda da gente, né? É surreal, bizarro. Enfim, pessoal, é isso de pós-jogo, tá? Para o vídeo não ficar muito comprido. Mais uma vez, curte aí ou não curte, se você não concorda com o que eu falo. Segue o canal, compartilha, ativa a notificação para ver se o canal cresce um pouquinho e a gente chega a mais botafoguenses. Beleza? Vamos que vamos, galera. Tamo junto.